Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistémico, que acontece às terças-feiras, neste horário, e neste momento estamos a fazer a continuação da leitura desta obra, A Cura, de Bert Hellinger. Hoje connosco temos René Schubert. Obrigada, René, por nos acompanhar aqui nesta leitura. Muito obrigada. E temos também a Giovana, que vai fazer a leitura para todos nós. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Passo agora para você, René, por favor. Obrigado, Manuela. Sejam todos bem-vindos. Apenas fazendo um chamado, para todos vocês. Está oficialmente aberto, o Congresso do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, o IBCF. Esse congresso vai ser internacional. Ele vai contar com alguns palestrantes de fora, inclusive Sophie Hellinger, e vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro. Então, para quem tiver interesse, na página do Instagram do IBCF já está disponível as inscrições e mais informações, inclusive também quem serão os palestrantes. Entre estes temos o professor Renato Bertatti, que vai estar palestrando, como eu falei, a Luciana Niemeyer, a própria Sophie Hellinger, e então vai ser um momento para debatermos, inclusive, para onde estão indo as constelações familiares no Brasil. Provavelmente vamos trazer algumas questões em relação à postura e debates sobre uma possível regulamentação aí das constelações familiares, ou pelo menos de um direcionamento, de um marco regulatório aí para os terapeutas e facilitadores. Então, esse é só um convite inicial. Temos bastante tempo até lá, mas vamos continuar aqui com o nosso grupo de estudos. Sejam todos bem-vindos. E, por favor, Giovana, é contigo a leitura. Vamos lá. Então, nós paramos e vamos dar início à dor da separação. Aquietamo-nos por dentro e mergulhamos de volta à nossa infância. Esperamos um momento até nos percebermos diante da nossa mãe. Qual é o nosso movimento interno quando estamos diante dela? Somos atraídos por ela? Desejamos serenamente aproximar-nos dela e abraçá-la? Afastamo-nos dela e não desejamos ter mais nada a ver com ela? Se desejamos nos afastar dela, detemo-nos internamente, sem nos mover. Após algum tempo, sentimos a dor da separação, sem nos lembrar imediatamente o que ocorreu entre nós e nossa mãe. Uma separação em um momento que precisávamos dela urgentemente, não importa quais tenham sido os motivos. Nós esperávamos por ela. Queríamos urgentemente ir até ela, mas não podíamos. O que aconteceu dentro de nós? Que sentimentos, que desespero, que ira, que tristeza, que dor. Será que renunciamos a ela? Será que decidimos não ir até ela para não mais sentir essa dor? Quais que tenham sido as circunstâncias que nos separaram dela? Mesmo que por apenas um instante, isto foi uma eternidade para nós. A partir daí mudamos. Ao invés de ir até nossa mãe, permanecemos imóveis, afastados dela. Não queremos mais experimentar essa dor de novo. Por onde foram, subitamente, as imagens e lembranças felizes de nossa proximidade a ela? É como se nunca houvessem existido. Sentimos-nos separados dela. Agora detenho-me um pouco para dizer algo sobre o processo interno que ocorre em um trauma de separação e a dor associada a ele.
Pode continuar? O trauma da separação. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejávamos nos mover, mas não conseguimos e não pudemos fazê-lo. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, permanecemos imóveis. Após o trauma da separação de nossa mãe como criança, permanecemos imóveis diante dela. Ao invés de ir até ela, mantemos-nos afastados dela. Não desejamos vivenciar novamente a dor da separação. Qual foi a consequência? No futuro, permanecemos afastados também de outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos, antes da dor da separação, aproximar-nos de nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a elas trazia, em nosso corpo e nossa alma, a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. Ao invés de nos aproximar dos outros, como desejávamos profundamente em nosso interior, mantínhamos afastados. Tornamo-nos inacessíveis para eles no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Muito bom, Giovana, obrigado. Eu vou fazer uma rápida pausa e uma rápida reflexão em relação a isso, né? Se de repente foi algo que o Marcos já tocou com vocês, vocês me dão um toque, né? Mas aqui o Hellinger está mencionando o movimento primário interrompido, né? Ele está tocando nesse conceito. E aí eu vou fazer um paralelo entre o trauma da separação e a castração, né? Na psicanálise a gente usa muito esse termo da castração, né? A castração é quando nos sentimos separados, afastados daquilo que julgamos essencial em nossa vida, né? Lembrando que quanto mais jovem nós somos, menor a nossa capacidade ou maturidade para lidar com afastamentos, com separações, com processos de dor. Então, a castração inicial é o próprio nascimento, né? Saímos de um ambiente perfeito, né? Que é o útero, dentro do corpo materno, onde éramos nutridos de várias formas, éramos envolvidos, acolhidos, e começamos a fazer uma caminhada pela autonomia, que no caso humano leva anos, né? Não somos que nem as girafinhas e os cavalinhos que assim que nascem ficam em pés e já caminham, já seguem em frente. Nós precisamos de apoio, de contorno, de cuidados, né? Se somos deixados logo cedo, nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Essa separação ela também faz parte do nosso desenvolvimento neuropsicomotor, porque a partir de então nós não dependemos mais do corpo da mamãe, nós não somos mais uma simbiose com a mamãe, e nós vamos descobrir que nossos pés se mexem, nossas mãos se mexem, nosso rosto se mexe, quer dizer, tudo isso também tem a ver com esta dor, a dor inicial, que é o nascimento. Só que o Hellinger aqui ele está falando de uma dor específica, a dor onde eu espero que venha algo do outro, desse grande outro que é a mamãe, e ela falta. Ou seja, uma grande expectativa de nutrição, de acolhimento, e por algum motivo isso não vem. Pode ser porque a mamãe está tarefada com outra coisa, pode ser que a mamãe tenha ido embora e volta do mercado depois de um tempo, ou, quando a gente fala de trauma, pode ter acontecido algo com a mamãe, que vai fazer a mãe ficar afastada por muito tempo, né? E quando ela volta, existe um ressentimento, existe uma mágoa, existe eu não quero me aproximar porque vai que eu perco de novo, né? Vai que essa expectativa me faz doer tanto de novo. Novamente, quanto mais jovem é a criança, menos recursos ela tem para lidar com esta separação. Quando a criança já tem algum percurso, né, já conheceu, né, o vínculo com a mãe, já estabeleceu dentro e fora, às vezes até papai, mamãe, vovó, vovô, ela consegue substituir figuras. Não que a mamãe seja substituível, não, a mamãe não é substituível, a mamãe é mamãe, mas ela consegue fazer um jogo. Agora, quando é muito cedo,
a criança acabou de nascer e por algum motivo essa mãe não pôde estar com ela, às vezes por uma questão clínica da criança, ou por uma questão clínica da mamãe, uma depressão pós-parto, uma psicose puerperal, ou até um quadro clínico, essa criança, então, fala, ok, não tenho a mamãe, perdi o objeto de amor, e isso fica como um buraco, um grande vazio. Né? E esse tipo de trauma, ele volta a ser repetido depois em todas as nossas relações, onde estabelecemos confiança, amor, afeto. Então é aquela coisa, se vier de você, tudo bem, eu recebo, mas eu não dou. Né? Eu preciso que venha de você porque eu não confio, né? Por causa dessa separação que aconteceu lá atrás. Estamos falando de algo inconsciente, ou se vocês preferirem uma outra linguagem, estamos falando de uma experiência sensorial. Né? A criança viveu isso no corpo dela, isso ainda não está aqui, né? Não está claro para ela que foi algo que aconteceu, que tinha um contexto. Né? Essa leitura toda de que teve um contexto a gente vai fazer agora. Né? Maduro, adulto, aí a gente vai olhar e vai falar, putz, mas tinha uma justa razão para, havia um contexto para. E aí muitas vezes a gente vai nessa sensação sensorial, nessa emoção, mas com esta informação que muitas vezes aparece nos processos terapêuticos, entre eles a constelação familiar, que mostra claramente que sim, movimentos interrompidos acontecem. Não só da mamãe em relação ao filho, mas também do papai em relação ao filho e à filha. Mas, assim, a base desse movimento é mamãe, filho e filha. Né? Depois vai se viver outros tipos de movimentos interrompidos. Né? Por isso que muitas vezes nós perguntamos para o nosso cliente, você sabe como foi o teu nascimento? Você sabe se aconteceu alguma coisa nos seus primeiros anos de vida que foi marcante na tua história familiar? A sua mãe te contou alguma coisa? Você sofreu algum acidente? A mamãe sofreu algum acidente? O papai sofreu algum acidente? Invariavelmente, o cliente sabe, porque lhe foi falado. Ah, sim, né? Minha mãe teve que acompanhar minha avó, que estava com câncer, faltou muito tempo, quem cuidou de mim foi meu pai, foi meu tio. Né? E assim, os vários núcleos familiares ou as várias adaptações familiares que acontecem para dar conta desta separação muito precoce. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de relacionamentos afetivos, né, quando de repente a cliente ou o cliente fala, olha, eu não dou certo com relacionamento, né, eu acabo, depois de um mês, 2, acabo colocando tudo a perder e tal, a gente pergunta, como é a sua relação com a sua mãe? Como é a relação com o seu pai? Ah, não tem nada a ver. Bom, mas mesmo assim a gente pergunta para descobrir quais são as origens ou qual conhecimento o cliente tem dessa história original. Né? Por isso que Hellinger traz tantas vezes essa figura essencial para nós, né? Da mamãe e também do papai. Né? Ou seja, aqui falar de duas coisas. Esta dor da separação é alguma coisa que nos marca, sim, também no aspecto negativo, mas, por outro lado, separação e cortes são necessários também para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Né? Então, existem, a gente precisa dosar aí, não é toda separação de, ai meu Deus, isso é ruim. Tanto que a gente fala, para a gente se tornar adulto, a gente tem que separar de pai e mãe. A gente tem que se despedir de nossos pais para nos tornarmos adultos. Né? Recentemente, a colega Larice Pedrosa postou, né? A menina se torna mulher quando abre mão da fidelidade ao pai. Né? Então, ela está falando aí um pouco do complexo de Electra, né? Da relação da menininha com o papai, da princesa do papai. E no momento em que ela rompe com isso, que ela despede-se disso, isso foi importante para mim e tal, mas agora eu vou procurar um homem que não o meu pai, surge esse declinar dessa fidelidade ao pai e a possibilidade do novo.
Da mesma forma, o menino precisa também se despedir do acolhimento, do calor, do cuidado da mamãe. E parar de ficar procurando a mamãe na mulher, né? E ficar olhando as mulheres, será que você vai cuidar de mim que nem minha mamãe cuidou? Né? Porque aí muitas vezes fica preso, né, numa colagem quase que simbiótica com a figura materna. Né? Isso, para o relacionamento, vai trazer consequências, né? Talvez a médio, longo prazo. Né? E nós olhamos para essas questões a partir dessa perspectiva aqui, da dor da separação ou do trauma da separação. Como que o cliente traz isso? E muitas vezes o registro não está aqui, na cabeça. Ele está no corpo, ele está numa sensação. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui deixado, eu não sou bom o suficiente. Né? E muitas vezes essas frases, essas crenças, elas têm a ver com a forma como a criança reportou, interpretou a história que aconteceu com ela. Né? Alguém gostaria de fazer um recorte, uma colocação em relação a isso? Ronaldo, por favor, você está com a mão levantada. Só um comentário. Eu fiz uma constelação para ressignificar esse movimento interrompido com a minha mãe, porque eu tive um problema logo no nascimento, né? E eu fiquei afastado. E aí a gente fazendo a constelação percebeu, mostrou que tinha havido esse movimento interrompido. Aí nós fizemos esse retorno ao útero, nascimento, acolhimento, né, ressignificando toda essa questão. Foi muito bonito e foi de uma mudança profunda assim na minha vida. Foi muito interessante. Legal, Ronaldo. Você traz uma coisa, quer dizer, me fez lembrar, né? A gente fala muito na psicologia, né, de técnicas de renascimento ou rebirthing, né, que, deixando bem claro, não é vidas passadas, mas é você, através de respirações, através de técnicas específicas, você acessar essa memória que está no corpo, não está na cabeça. Mas é uma sensação e que muitas vezes traz isso que você fala aí, né? Um episódio que aconteceu e que me marcou o corpo, né? Só que aí eu vou usar esse adulto que está agora comigo para processar aquilo que estava apenas no corpo infantil, no corpo puerperal, né? Quer dizer, da criança recém-nascida. Né? E isso evoluiu bastante também na psicologia com o surgimento da psicologia puerperal, né? Que estuda não só a criança intraútero, como as primeiras horas, primeiros dias dessa criança. Que a gente sabe que o sistema neurológico dela está ativado e é rápido, forte e, ao mesmo tempo, extremamente delicado. Né? Então, qualquer coisinha pode desequilibrar aquele serzinho. Né? E temos aí as pesquisas de Winnicott, de René Spitz, e hoje em dia, na traumaterapia, a gente tem alguns profissionais como Porges tal, que fizeram todo um estudo, né, desse desenvolvimento neurosensorial dos seres humanos, que pode gerar trauma ou pode gerar impulsos para ir além, de superação. Né? Então a gente percebe que tem certas pessoas que, quando elas têm o gatilho de trauma, elas paralisam. E tem outras pessoas que, quando elas têm um gatilho de trauma, elas vão para cima, elas tentam sobrepujar aquilo. Né? E aí a gente está falando de toda uma questão de desenvolvimento também neurológico, mais reptiliano, límbico, neocórtex, quer dizer, como que aquele ser processou aquela informação e que tipo de estratégia ele utilizou naquela época. Então, e se eu paralisei, então não tem jeito, René? Não, com as técnicas terapêuticas, hoje a gente pode ressignificar, inclusive, os mecanismos de sobrevivência, de defesa, né, para que o indivíduo perceba que existem outras possibilidades, sim, principalmente fazendo uso desse hoje adulto, né, que pode olhar para aquela situação que foi sofrida, foi dolorida e pensar, posso hoje pensá-la diferente, porque eu não sou mais uma criança indefesa. Eu vou dar uma lida aqui na colocação da Eliane
boa noite a todos, todas. Meu filho nasceu quase morto. Foi levado de mim para a UTI. Depois ficou tudo bem. Porém, eu olhava para ele no berço a noite toda. Dava a impressão que ele ia morrer. Sinto que passei muita insegurança para ele. Qual movimento eu poderia fazer para mudar esta insegurança? Né? É interessante que a questão que a Eliane traz, né, a dor do materno, e essa ligação, né, que a criança e a mãe têm. Né? Então, sim, provavelmente não só a insegurança foi sentida pela criança, mas também todo esse amor, né, do que será que está acontecendo, a culpa, quer dizer, um misto de emoções que estava no corpo materno e que ainda naquela ligação mãe e filho estavam presentes. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala que é possível, principalmente quando a criança é pequena, é massagem, né? Chantala, por exemplo, né? Trabalhos corporais mãe e filho, onde a criança possa sentir, né, esse envolvimento da figura materna, esse abraço, esse holding, esse envolvimento, e a criança possa se sentir segura naquele abraço. Ou trabalhos, exercícios de aproximação, de toque, né, para verificar se a insegurança está mais com a mãe ou mais com a criança, né? Porque, logicamente, existe toda a interpretação que nós adultos fazemos da situação e todo aquilo que a criança sentiu. E pode ser que a criança não tenha registrado necessariamente o trauma, porque ela pode, de repente, ter ficado anestesiada, paralisada, congelada e não percebeu aquilo como um choque. Né? Então, é um trabalho mãe e filho, os dois, né? Mas talvez num primeiro momento da mãe. Né? Quer dizer, como que eu vou fazer para que essa insegurança não vaze hoje? E como eu vou fazer, que movimentos eu vou fazer para que meu filho, minha filha sinta a segurança da minha presença ao lado dela, né? Então a gente fala desde cantar junto com a criança, contar histórias para a criança, quer dizer, é aquela coisa da mamãe estar junto com o filho, filha, e falar, agora está tudo bem, né? Ah, mas mamãe, eu às vezes tenho muito medo. Ok, a gente tem medo, eu também, mamãe também tem medo, mas agora está tudo bem, eu estou aqui com você. Né? E a gente pode falar do medo, né? A gente pode falar do lobo mau, a gente pode falar do pirata, mas mamãe está aqui com você. E você está com a mamãe. Então eu estou seguro porque você está aqui comigo, e eu espero que você se sinta seguro porque a mamãe está com você. Né? Você quer que o papai também esteja aqui? Você quer que a vovó também esteja aqui? Às vezes, a gente até vai chamar esse recurso, né? Principalmente da vovó, né? A mãe da mãe, ou talvez até a mãe do pai, né? Que é uma figura que para a criança passa muito conforto, carinho, calor, afeto, né? Que é para ela sentir novamente esse envolvimento, essa sensação de segurança e carinho, né? Deixando bem claro, né, Eliane, né, pode ser que a gente está falando aqui de possibilidades, né? A insegurança, como você falou, ele está não tem problema. Se ele tem 24 anos hoje, dá até para a gente fazer uma mediação, né? Ou seja, procura um colega, mediador, um terapeuta, e olha para isso. Talvez ele vire e fale, mãe, não quero fazer isso, né? Existem até exercícios, né, para trabalhar o movimento interrompido. Né? Teve um exercício que o Hellinger nos demonstrou depois, se eu não me engano, foi o Gerhard Weipa, que também trouxe ele aqui para o Brasil, né, desse movimento mãe e filha, de aproximação. E o movimento, ele começa com a mãe. Né? Então, eu vou demonstrar aqui com as mãos, mas o ideal é fazer na presença. Tá? Esse também não é um exercício que dá para a gente fazer online, porque é um exercício longo. Né? Você coloca, né, os dois representantes aqui, então digamos que a mamãe está aqui e você está aqui. O primeiro a se fazer é o contato visual. Às vezes nem ele acontece,
porque às vezes o filho abaixa o rosto. Ele não consegue nem olhar no rosto da mãe. Mesmo assim, a mãe verifica se ela consegue olhar para o filho, né? O adulto olhar para a criança. Consegue. O próximo movimento é a mãe abrir as mãos ou mostrar as mãos, né? Quando você vira assim em direção à pessoa, mesmo que a criança esteja com a cabeça baixa. E aguardar. Às vezes vai haver um movimento de endireitamento e essas mãos para cima assim, elas são um convite. São um convite de movimento. A partir do momento que há o olhar, olho no olho, né, da figura materna com este filho, filha, a mãe dá um passo e aguarda. E percebe o efeito que isso tem aqui. Mesmo que a figura materna queira correr e abraçar, não vai fazer isso. É um exercício muito devagar, porque a gente está falando de sensorial. Sente o filho, filha, dá mais um passo. Mais ou menos 3, 4 passos, e sempre verificando o corpo desse filho, filha. Né? Se ele vai para trás, a gente aguarda. Mas, geralmente, a gente vai perceber que o movimento do filho, filha, vai ser de deambular para frente, né? Pendular para frente. Até que a mãe chega bem perto do filho, e pode ser que o filho até tenha dado alguns passos também em direção à mãe. Ainda não se tocam. Aqui, olho no olho, rosto no rosto. E aí talvez um toque no ombro, bem leve, bem devagar. A gente está falando aqui de memória sensorial, né? Talvez no rosto, né? Bem devagar. E aí, lentamente chegar no abraço. Né? E sempre sentindo do outro lado se é permitido isso ou não. Né? Então, você pode fazer isso com o representante, né? Quer dizer, você se coloca como mãe e põe um representante para o filho, ou o filho pode fazer isso colocando o representante da mãe. A questão é que o movimento em direção ao filho parte da mamãe. Né? A Sophie Hellinger fez uma vez esse exercício sem movimento. Ela pediu para que nós olhássemos um para o outro, foi lá em Brasília, por muito tempo, e sentíssemos, inclusive, se havia mágoa, ressentimento, afastamento, angústia, e sustentássemos esse sentimento sem abraçar, sem movimentar. Foi um exercício muito poderoso, porque ele aconteceu aqui. Aquilo que a gente chama de constelação interna, né? Então, a pessoa que estava à nossa frente era um representante. Né? Eu fiz, inclusive, com uma colega nossa, a Tatiane Colombo. Né? Então, ela estava à minha frente, né? Eu fiz para ela como se ela fosse minha mãe, e ela fez como se eu fosse, se eu não me engano, o pai. Né? E as sensações, os afetos que vieram aí foram fortes, né? Se você se permite esse exercício. Né? Mas são, novamente, né, Eliane, são possibilidades, né? É interessante procurar, de repente, um terapeuta, um facilitador, que possa ou fazer o exercício, ou possa verificar com você como que é essa situação, como que é o trauma da separação para a mãe, do corpo da mãe, e talvez como ela é para o filho, no corpo do filho. Né? Porque, de repente, pode acontecer do seu filho de 24 anos falar, mãe, não quero participar de nada disso, tô tranquilo. Né? Eu também tive uma fase, assim, eu acho que bem nessa idade aí, né, eu não queria muita proximidade, né, com a mamãe, com o papai, eu estava numa época estava buscando outras coisas. Né? E depois teve um movimento de volta, de retorno. Né? A gente tem isso em relação aos nossos pais, né? Um vai e volta, e esse vai e volta ele é poderoso, ele traz novas coisas. Mas às vezes quem vai fazer o movimento é só o filho,
ou só a mãe, ou só o pai, né? E às vezes acontece de todos poderem fazer ele junto, né? E aí eu falo do modelo Virginia Satir. A Virginia Satir pegava a família toda, né? Logicamente, ela era terapeuta, digamos, ela era terapeuta da Helena Júlia. A Helena Júlia começou a falar da mamãe, do papai, do irmão, tal, todos vivos. Eu começo a convidar, traz a mamãe aqui, traz o papai aqui e tal. Aí eu marcava, ó, final de semana que vem, a gente vai lá naquela instância, a família inteira da Helena Júlia não tinha representante, era a família. E aí a gente ia lavar roupa suja, todo mundo lá. Ia ter aquele vucu-vucu lá, todo mundo. E a Virginia Satir trazia, então, exercícios, reflexões, aquele trabalho que ela fazia de reconstrução corporal, né, reconstruções familiares, né, que foi o modelo, né, que também inspirou Bert Hellinger com as constelações familiares, né? Então, técnicas existem, né? Elas podem ser tanto no individual como no coletivo, né? Aqui a gente geralmente usa representantes, né? Seja para o exercício, seja para as constelações. Esse é um modelo. Se eu fosse um psicodramatista, eu sugeriria objetos, né? Travesseiros, roteiros, né? A gente ia passar cenas, né? Quer dizer, existem várias técnicas, várias dinâmicas para olhar para esta questão, né? Do trauma, da dor, da separação. O mais importante é verificar, será que realmente existe? Né? Porque, de repente, ele está para a mãe, não para o filho. De repente, ele está para o filho, não está para a mãe. De repente, ele está para os dois e nenhum dos dois fala da coisa. Aqui a gente já tem uma mãe que falou, né? Então, já tem algo que incomoda, que perturba, e isso é um sinal interessante para, vale a pena olhar para isso, sim, né? Não que isso precise ser uma constelação, pode ser feita através de uma dinâmica inicialmente. A doutora Ursula Frank Bryson, quando ela trabalhava movimento interrompido, ela trabalhava isso bastante aqui no Brasil, ela sempre fazia isso através de exercícios. Ela colocava a gente para trabalhar em grupo, né? Então, eu vi algumas constelações que ela facilitou de movimento interrompido, mas na maior parte, nós estávamos fazendo exercícios. Nós estávamos entrando em contato com essa situação de afastamento, dor, angústia. Espero que eu tenha podido responder, Eliane, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação ou mesmo dar um feedback aí para Eliane, diferente do que eu falei? Ok, então eu vou convidar a Giovana para continuar a leitura. Por favor, Giovana. Meditação, a volta ao lar. Como reencontramos a nossa mãe de outrora? Como reencontramos as outras pessoas das quais nos sentimos separados? Como reencontramos a nossa alegria de viver? Irei acompanhá-lo por esse caminho numa meditação. Em primeiro lugar, voltamos internamente à época que antecede a experiência da dor da separação de nossa mãe. Quando nos sentimos, em todos os aspectos, próximos a ela e, junto dela, protegidos e em casa. Voltamos à época em que ela nos carregava em seu ventre, em unidade total consigo, com seu sangue, sua respiração, seu batimento cardíaco. Em unidade com suas expectativas, com suas preocupações, com seus medos relacionados à nossa saúde. Em unidade com suas esperanças e com sua prontidão em assumir os riscos do parto. Subitamente, seu ventre se tornou muito apertado para nós. Apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela, algo nos empurrava para fora. Então nascemos e olhamos para a luz do mundo, sob o intenso esforço, numa luta de vida e morte, tanto para nós quanto para ela. De repente estávamos lá, num outro lugar. Todavia, retomamos imediatamente a ela, a seus braços,
seu coração palpitante, seu seio. Bebemos e adormecemos exaustos em seus braços. Em seguida, iniciou-se um longo período de cuidados intensos, por parte dela e de nosso pai. Dia e noite nos vigiavam, para que tudo estivesse em ordem conosco. Quando não estavam diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós, como, por exemplo, nossa avó, irmãos mais velhos, tios ou tias. Pertencíamos a uma grande família. Que tempo rico e feliz. Agora damos espaço em nós para essas experiências. Sentimos-nos, como naquele tempo, protegidos e em casa. Com essas experiências, felizes no coração e em nossos sentimentos, olhamos nossa mãe nos olhos. Ela está diante de nós a uma certa distância. Ficamos diante dela. Ao mesmo tempo, sentimos o que se alterou em nós após a experiência da separação e a dor da separação. Lembrando dos tempos felizes anteriores e do amor profundo que recebemos dela e que encontrávamos dia após dia, ao nos aproximar dela, ousamos dar um pequeno passo em sua direção, passando por cima da dor e do trauma da separação. Após termos conseguido dar esse pequeno passo em sua direção, respiramos aliviados. Então, esperamos. Continuamos olhando-nas nos olhos até encontrarmos a coragem e a força para o próximo pequeno passo em sua direção. Então, para o próximo e o próximo, até cairmos em seus braços, alegres, finalmente em casa junto a ela. A perspectiva. Após essa experiência, retornamos às pessoas das quais, como consequência do trauma de separação anterior, mantivemos-nos distantes, embora quiséssemos nos aproximar delas. Por exemplo, nossos parceiros e as pessoas com as quais partilhamos nossas vidas. Também aqui nós as imaginamos a uma certa distância de nós e a olhamos nos olhos. Ao lembrar do nosso caminho de volta à nossa mãe, ousamos, com amor, dar um pequeno passo em direção a elas, apesar dos medos e das experiências que nos mantiveram eternamente distantes delas. Aqui nos damos o tempo necessário até que, também aqui, o movimento em direção a elas se realize. Qual é o resultado? Estamos prontos para a vida plena, inteira e feliz? Prontos para a cura de feridas antigas e prontos para a ação decidida a serviço da vida. Nossa vida e a vida de muitos outros. Aditamento. Com relação à mãe, gostaria de fazer uma observação adicional. Ela é sucinta. A forma que alguém se posiciona perante sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante o seu corpo. Aquele que se sente separado de sua mãe e se afasta dela, sente-se da mesma forma separado de seu corpo, distanciando-se também dele. Em determinados caminhos espirituais nos quais muitos desejam ascender, muitas vezes de forma terrivelmente exagerada, como, por exemplo, os estilistas da antiguidade cristã, ou, em nossa época, vários yogis, a mãe é eliminada. O mesmo observamos no caso de Jesus, segundo o que nos foi transmitido, quando rejeita sua mãe e vê seu Deus como Pai. Como é que tais pessoas reencontram seus corpos? Quando reencontram suas mães. Quando, após a separação dela, seja qual for o motivo, reencontra-na com amor, novamente em sintonia com a vida como um todo. Como as ajudamos e a nós próprios quando reconhecemos a forma como elas
e nós nos posicionamos diante de nossa mãe e nos sentimos separados dela, como servimos a sua e a nossa saúde de uma forma abrangente e duradoura? Nós e elas retornamos com amor à nossa mãe. Obrigado, Giovana. Profundo isso, hein? É, aqui eu vou trazer uma coisa que tem a ver com o trauma, mas também o trauma, às vezes, que a nossa mãe carrega no corpo dela. Às vezes a questão não é conosco, né? E aí é interessante essa questão da perspectiva. Às vezes ela não sabe como se posicionar em relação à mãe dela. Existe uma dificuldade dela em relação à mãe dela, um movimento interrompido em relação à mãe dela. E muitas vezes isso vai modelar as nossas relações, a nossa presença em relação à nossa mãe. Por isso é muito importante quando de repente vem um sentimento em mim, eu estou rejeitando minha mãe, de perguntar, sou eu, Renê, que rejeito a minha mãe, ou eu sinto uma rejeição de minha mãe, não necessariamente a mim, mas a algo. É uma meditação, é uma reflexão, né? Logicamente que, como o Bert Hellinger falava, nós entramos num estado interno de observância e aguardamos que algo venha desse questionamento, dessa sensação, né, interna. Mas tem aquela frase do Hellinger, né? Quem rejeita os seus pais, rejeita a si próprio. Né? E, de certa forma, isso está sucinto aqui. Quando eu rejeito minha mãe, quando eu excluo a minha mãe, de certa forma, eu estou excluindo minha casa, minha primeira casa. Né? Aquela que deu origem a todo esse construto que está aqui, que é meu corpo. Se eu falo não foi suficiente, da mesma maneira. Se ela não foi suficiente, o que é desse construto aqui? Né? Então, em muitos aspectos, esse espelho, né? Minha mãe, meu espelho, quer dizer, como que eu me relaciono com isso? Como que eu tomo isso? Como que eu respeito isso? Porque eu posso, muitas vezes, até dizer, por exemplo, né? Vou pegar aqui a Rosana como exemplo, mamãe, isso não me agrada, mas a forma como eu faço isso, se for com respeito, é uma coisa. Agora, se for com desdém, com rancor, maldade, ou exclusão, preconceito, tem outras consequências. Né? Então, analisar exatamente como que eu tomo a mãe e que reticências eu tenho, né? Principalmente eu adulto hoje, né? Porque, lógico, nós tomamos os nossos pais inteiros, mas nós vamos fazer uma separação daquilo que vamos seguir e daquilo que vamos deixar, né? Porque, na verdade, eu falo para minha mãe e para o meu pai, eu vou fazer o melhor com aquilo que vocês me deram, do meu jeito. Até porque eu não sou meu pai e minha mãe. Eles estão em mim. Né? Sim, quando eu era pequeno, eu era papai e mamãe. Né? Mas existe essa separação, né, que é da criança para o adultecer, onde eu vou lentamente me despedindo deles. Né? Tá certo que às vezes essa despedida vai acontecer aos meus 40, 50, 60 anos. Né? Mas isso tem a ver com o adultecer. Ele é dolorido, a dor está aí. Não importa, né? Se você tem 10, 20, 50 anos, é doído. Né? E aqui a gente está falando de uma dor de separação consciente. Né? Às vezes ela acontece pelo fato de pai e mãe nos faltarem mesmo, partirem mais cedo. E aí também amadurecemos, mas é uma dor outra. Né? Eu não pude, de repente, olhar nos olhos deles e falar, muitas vezes, certas coisas que foram necessárias. Né?
e às vezes nos trabalhos terapêuticos a gente aprende em vida a falar as coisas para pai e mãe, colocar, trocar. A Cláudia colocou uma coisa aqui. Renê, a dificuldade em cuidar da pele, da alimentação, do corpo como um todo, pode ser consequência deste distanciamento originário materno? Então, Cláudia, eu vou responder do jeito que eu aprendi com um terapeuta, com o Tadashi Kadomoto. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Agora, talvez seja interessante, você não precisa colocar isso para nós aqui, mas você vê em que direção você está indo com esta pergunta, né? E perceber quem está falando através de você. Quer dizer, essa pergunta é da Cláudia ou talvez de alguém da família da Cláudia através da Cláudia. Mas, se a gente, por exemplo, falar da questão de nutrição que você coloca aqui, né? Tem todo o trabalho, tem várias pessoas que fazem esse trabalho, mas eu conheço o trabalho da Renata Pinotti, né? De nutrição sistêmica. Toda vez que a gente fala de nutrição, a gente está falando da mãe. A gente aprendeu a se alimentar com quem? Com mãe. Renê, eu não tive mãe. Pois é, olha só o que aconteceu na história desta pessoa. Então, existe alguma coisa aí que precisa ser olhada, porque talvez como foi essa nutrição? Foi com uma madeira? Foi uma ama de leite? Quem fez este trabalho? Quem fez esta função materna? Aí você vai ter algumas respostas, inclusive para alergias alimentares, para reações, né? Talvez a alimentos. E sim, isso está ligado à figura materna, tanto no sentido relacional, eu com ela, quanto simbólico. Como que eu internalizei essa mãe? E muitas vezes eu não internalizei a mãe como ela é. Eu internalizei como talvez eu gostaria que ela fosse, como eu senti que ela fosse, né? É uma questão do meu corpo inteiro. Novamente, eu não estou falando daqui, né? Do nosso controle mental. É experiência, né? É experiência sensorial. E nos nossos trabalhos terapêuticos, isso muitas vezes é difícil de aflorar. E o que a gente percebe com a constelação familiar é que isso aflora no campo. Né? Muitas vezes o cliente, num primeiro momento, a gente fala, o que está acontecendo? E o cliente, eu não sei, mas eu estou sentindo alguma coisa. Ele tem um eco com o campo. Eu falo, ok, deixa chegar em você. E aí, de repente, o cliente, por acaso, lembra de um caos familiar, lembra de uma história, lembra de uma pessoa, assim do nada. Fazia anos que eu não pensava nisso, agora veio. Isso é precioso. É o sensorial mais as informações que eu ouvi do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da titia, do irmão, né, do amigo do meu pai. O campo se manifesta. Mas assim, as respostas estão no corpo do meu cliente, né? Por isso que a gente tenta, como facilitador, silenciar para permitir que isso possa surgir no corpo do cliente. Que de repente o cliente fala, olha, eu sempre fui nervoso, né? E aí você vira para ele e fala, então você está nervoso agora? Não, agora não. Não. Você está falando que você sempre foi nervoso. Ah, não, tem vezes que eu não sou. Então, me fala dessas vezes onde você é nervoso e as vezes que você não é. Né? Que aí você vai dirigindo o cliente para dentro do corpo dele, para essas sensações que ele tem corporais. A Cláudia complementou. Minha mãe não me amamentou por problemas de saúde. Hoje vejo como me alimentar é dificultoso, sempre em pouca quantidade. Pode ser, né? Pode ser, sim, Cláudia, que isso tem uma relação, né? E tem uma relação da forma como você tomou esta dificuldade de nutrição. Eu percebo que isso aconteceu na minha história também, não por conta de minha mãe. Existem muitas mulheres que às vezes empedram, né,
no momento de amamentação existe uma dificuldade. Essa tem a ver com a relação mãe e filho, sim, hormonal, tem vários fatores aí. E aí existem os artifícios que uma mãe vai utilizar, por exemplo, de tirar o leite e dar na mamadeira, de encontrar outras formas de envolver e acolher esta criança. Então, a resposta talvez seja investigar um pouco mais o que aconteceu na história, como que a mamãe deu um jeito nisso, como que o papai deu um jeito nisso, como a vovó deu um jeito nisso, né? A doutora Úrsula Frank Bryson, ela deu um treinamento uma vez aqui no Brasil que chamava Comendo com Seus Ancestrais. E essa questão que você colocou, Cláudia, apareceu muito, né? Eu não consigo tomar o alimento, eu não confio no alimento. E tinha um dos exercícios que a gente fazia que era exatamente permitir que outra pessoa, né? Quer dizer, todo mundo assim, que nem a gente está aqui, adulto, outra pessoa pegasse um mamãozinho com a colher e desse na nossa boca, com muita suavidade, carinho. E quer dizer, como que era receber isso? Né? E tinha gente que não conseguia receber isso, que isso era complicado, trazia raiva, trazia tristeza. Quer dizer, como que eu absorvi aquela experiência inicial? E, logicamente, como que eu trato o alimento por causa de minhas experiências iniciais? Então, sim, vale a pena estudar a história, vale a pena perguntar para a mamãe, perguntar para a vovó, perguntar para a irmã, ou trabalhar isso terapeuticamente. A alimentação é uma questão, sim, de terapia. Como eu como, como eu me alimento, como eu cuido do meu corpo, né? Nutrição é saúde, nutrição é amor, nutrição é mãe, né? Agora, eu não estou falando aqui que a pessoa não come porque a mamãe é má. Não, não é isso que eu estou falando, né? Como que eu tomei essa mãe? Qual relação se estabeleceu? Quais mal-entendidos ocorreram na comunicação entre mãe e filho? Né? Porque se houve um movimento interrompido, como, por exemplo, o Ronaldo nos contou, de repente, quando a mãe vai lá dar o seio para o menino, depois que ele tem 2 semanas de vida, o menino não quer o seio, recusa. Né? Porque ele já entrou em outro sistema de nutrição. E aí a mãe vai tentar adaptar isso. Mas sim, isso pode ser um trauma para aquela criança. Então a gente vai olhar para essa história em sua particularidade e se a gente não consegue encontrar respostas com a mamãe, com o papai, com a vovó, com as titias, a gente talvez olha para isso num campo, né? E talvez a gente tenha respostas não só nessa geração aqui, mas em gerações anteriores, onde sim houve fome, onde talvez pessoas morreram de inanição. Crianças não puderam ser paridas porque não havia energia suficiente. E talvez mães morreram com o filho no ventre por inanição. E isso foi acompanhado pela irmã mais velha, pela irmã mais nova. Isso ficou marcado no corpo desta menina. Gravidez é perigoso, ter filhos é perigoso. E, na verdade, eu estou falando de uma imaturidade, porque a criança não consegue processar o todo ainda, tudo que faltou naquela situação, né? Toda aquela o contrário de abundância, de precariedade, a palavra me fugiu da cabeça, né? A pessoa está totalmente vulnerabilizada e ela não tem recursos. Sobrevive, né? E é exatamente essa questão, né? Ela sobreviveu. Escassez. Muito obrigado, Antônio. O fato da pessoa sobreviver, o fato de vocês sobreviveram, mostra que vocês tiveram figuras de recurso fora e dentro de vocês. Né? Inclusive, se vocês tiverem um sintoma agora e falam, não, mas pelo amor de Deus, eu tenho sintoma, esse sintoma é muito pesado, você ainda está respirando, então existe uma parte sua que é recurso e existe uma outra parte sua que é vulnerável.
Existe uma parte sua que é abundância, existe uma parte sua que é escassez. A questão é como é que a gente vai colocar essas duas aqui para bater um papo, para conversar. Quer dizer, a gente vai integrar essas partes dentro, né, que o Hellinger nos falava. Na constelação familiar, nós trazemos novamente, frente a frente, aquilo que tinha sido separado. E talvez, a partir do momento que esses dois se olham e se reconhecem, talvez eles se integrem. Isso aqui pode ser uma emoção, isso aqui pode ser uma sensação, aqui pode ser uma xícara quebrada, né? E aí você reconstitui. E aí você tem as duas histórias. Existem culturas que, se a xícara quebra, joga fora porque é mau agouro guardar coisa quebrada. E existem culturas como a japonesa, por exemplo, que tem aquele ritual de reconstituir aquela xícara e, com tinta dourada, demarcar muito bem onde aquilo foi quebrado, para mostrar que tudo na vida não é inteiro, é fragmentado, mas pode ser novamente reintegrado, né? É uma filosofia, né? É uma postura. Então, a Eliane trouxe aí uma questão, né, transgeracional, né? Avó, mãe, a própria filha, não amamentar, né? Então, isso é um traço, isso é uma marca, né? E sim, isso é um tema talvez transgeracional que pode ser olhado. Logicamente, a gente nunca pode esquecer as questões clínicas, médicas, né, hormonais, mas a gente tem aqui uma sequência feminina, né, que provavelmente pode ter alguma relação com a história, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, a Cleusa, que não me deixa mentir, né, como homeopata, como uma pessoa que trabalha, né, com o princípio ativo, né, das ervas. E a Cleusa uma vez trouxe a história para a gente, muito interessante, né, de uma cliente e depois da mãe da cliente, quer dizer, pessoas da mesma família e princípios ativos parecidos, né, Cleusa? Ou eu estou me confundindo aqui na história, né? E eu posso dizer que, assim, o meu princípio ativo, por muito tempo, na homeopatia, foi fósforos. E do meu pai era fósforos também. E durante uma época, minha mãe e minha irmã também tiveram princípios ativos parecidos. Então, a gente está falando, sim, de pontos em comuns, até que possa acontecer, não uma separação, mas uma autonomia, uma independência entre um corpo e o outro. Eu acho que aqui é a Inês. Tenho problemas com obesidade e fui amamentada e também amamentei meus filhos em abundância, até quase 2 anos. Não vou fazer nenhuma colocação aqui, mas especificamente a escassez e a abundância, esses temas, muitas vezes têm relação com questões transgeracionais. Então, onde tem abundância, muitas vezes você vai observar que o sistema transgeracional ou ele se matou em cima de um trauma, de uma perda, e construiu algo firme, ou passou uma fórmula de abundância. E na escassez, da mesma forma. Às vezes a escassez é uma prova da tentativa de sair disso, de uma repetição de padrão, né? Que para muitas pessoas é tido como uma maldição. Como, por exemplo, perder tudo, não ter comida suficiente, tal. Quer dizer, como que cada um de nós que está aqui hoje interpreta as mazelas da vida. Como que nós aprendemos de nosso pai e nossa mãe a lidar com as mazelas e quais os recursos nós desenvolvemos para lidar com as mazelas. E aí vocês podem perceber que, de repente, vocês têm uma vida financeira muito diferente de pai e mãe. Vocês são melhores? Vocês são piores? Não. É a forma como cada adulto vai responder a uma questão paterna e materna, a um aprendizado. E, mesmo assim, nenhum de nós aqui tem a fórmula, né? Talvez vocês até tenham a fórmula financeira, mas, de repente, da saúde, não. Talvez vocês tenham a fórmula da financeira e da saúde, mas do relacionamento, não. Né? O ser humano é um bichinho complicado. Então, por isso que a gente está aqui estudando, né? Porque a gente está olhando várias frentes ao mesmo tempo
e geralmente quando dá nhaca, dá em todas as frentes ao mesmo tempo também, só para, né, para a coisa ser com adrenalina mesmo, né? Mas, pelo que a gente vê nesse livro aqui, né, Hellinger acreditava nisso, no processo da cura, né? Deixando bem claro, né, eu só vou confirmar essa informação porque eu tenho esse livro em alemão, mas o título em alemão geralmente está aqui no começo. Então, em alemão, o título é Die Heilung, gesund werden, gesund bleiben. Heilung em alemão, assim como em inglês, healing é um verbo, é processo de cura é fechado, né? Então, quando o Hellinger fala Heilung, ele fala processo de cura. Tornar-se saudável, permanecer saudável, né? Quer dizer, essa é a fórmula, né? O processo de cura é tornar-se saudável e permanecer saudável. E aqui, se eu olho aqui, nós temos 27 pessoas. Nós temos 27 fórmulas diferentes de tornar-se saudável e permanecer saudável, né? A não ser que alguém aqui seja da mesma família, que aí, de repente, a fórmula até repete, né? Mas se formos todos de tribos diferentes, de clãs diferentes, nós vamos ter fórmulas diferentes, tem a ver com a nossa história transgeracional, a nossa genética, os acontecimentos, né, que fazem com que nós temos um sistema de crença totalmente diferente um do outro. E mesmo assim, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar e a gente consegue ser agente de transformação um do outro, se a gente estiver aberto para isso. Vera, você quer abrir teu microfone? Pode abrir, né? Eu não sei se você... Ah, ok, você abriu. Por favor. Oi, René. Oi, grupo. Eu vou compartilhar alguma coisa, mas nesse momento eu não vejo saída. Eu tenho um neto que vai fazer 3 anos agora, dia 10. E ele se alimenta só com mamadeira. Ele não aceita mastigar. Quando a minha filha teve, ele chama Pedro, eu fui para a casa dela. E uma noite eu fiquei no hospital com ela, porque o meu genro, ela já tinha uma outra menina, a Helena. A Helena tem 4 anos, é uma diferença de 1 ano e pouco. E meu genro ficou com a Helena, para a Helena não sentir muita falta da mãe, ela era pequenininha. Eu dormi com a minha filha, depois nós fomos para casa. Depois eu caí na casa dela. A minha intenção era ajudá-la, né, nesse período que ela ganhou o bebê. Mas eu fui fazer um alongamento e eu caí e quebrei uma costela. Você sabe que eu nunca falo disso junto com a alimentação dele, né? Não sei porque veio agora. Uhum. E daí fui no médico lá, tal, ele sugeriu, ele indicou que usasse um colete por 3 meses. Então eu acabei ficando na casa dela 3 meses de colete. E eu segurava o bebê, porque eu podia ficar sentado, Pedro. Lavava uma louça, de todo jeito eu fiz companhia e foi bom. E o Pedro foi amamentado, e o Pedro foi crescendo, e o Pedro não come, não come, não come. A Helena, eles assim colocavam as comidas coloridas e ela pegava uma cenoura e ela se alimentava com tudo. O meu genro gosta muito de cozinhar e ele caprichava na variedade e ela experimentava tudo. O Pedro, nada. Ele sente meio um pouco de nojo, assim. Uhum. Não consegue mastigar, não consegue engolir. Ele foi amamentado, não sei se até 1 ano, mas junto com a mamadeira. Agora ele toma a mamadeira, ele pede, né? Ele foi para a escola
E a gente, assim, vai ver os amigos comerem, né? Os primeiros dias, a professora falava, hoje ele comeu um pouquinho de arroz. Assim, a gente sempre ficou querendo. Agora ele toma um pouquinho de sorvete, mas ele continua não comendo. Então, eu fui uma criança difícil de comer, não gostava de comer, minha mãe inventava mil histórias, e meu irmão, eu sou a quarta, e meu irmão ficava muito bravo na hora da refeição, que nós comíamos juntos, e ele brigava com a minha mãe, porque ele falou que parecia que eu estava comendo alguma coisa ruim. E a minha mãe falava, olha, o Papai Noel está vendo, olha. Então, eu pegava comida, minha mãe punha arroz e caldinho de feijão. Aí eu fazia um caminho, como se fosse um rio. Antes que juntassem as partes, eu punha na boca, engolia. Corria para não juntar as partes. Foi horrível comer, horrível comer. E a Thalita, que é a minha filha, mãe do Pedro, ela também não gostava de comer. Ela engolia inteiro, e aí era carne moída. E uma vez o pediatra falou para ela, olha, o teu estômago não tem dente, você precisa mastigar. Foi difícil e passou. E agora o Pedro não come. Vai fazer 3 anos o Pedro. Lógico que você pode até olhar isso no campo, principalmente da sua perspectiva, né? Quer dizer, hoje eu tenho uma questão do Pedro que me preocupa, mas eu também tive uma dificuldade de alimentação, minha filha também teve uma dificuldade de alimentação, eu quero olhar para isso no campo. Então, é um tema seu. Agora, em relação ao Pedro, pela idade dele, é o acompanhamento neuropediátrico. A gente sabe que existem crianças que têm realmente resistência a certos grupos alimentares, e isso pode indicar para certos diagnósticos, tanto orgânicos como neurológicos. Mas, assim, aqui a gente não vai falar nada nesse sentido, porque a gente tem poucas informações, isso é o profissional que tem que realmente acompanhar, né? O neuropediatra, às vezes até um nutrólogo, né? Em sintonia aí com o neuropediatra. Essa coisa de transformar a alimentação numa brincadeira, né? A ludoalimentação é fantástica, né? De realmente construir figurinhas, desenhos com a comida, tal, para verificar se isso de repente conversa com ele. Mas nada impede você, como adulta, de olhar para essa questão da restrição alimentar ou do nojo em relação ao alimento. Talvez haja algo aí no sistema, né? Mas aí eu sugiro que a adulta olhe para isso, ou seja, ou você, ou talvez a mãe do Pedro, né? Ela pode talvez olhar para isso também no campo, talvez vocês duas podem olhar para isso no campo, né? Mas o Pedro em si mesmo eu deixaria nas mãos do médico, da medicina nesse momento, né? Que Ela já é fez o mais importante. ele já teve vários acompanhamentos com fonoaudióloga e outros profissionais. E ela fica assim, não, mãe, vai dar tudo certo. Não, mãe, ele vai comer, tá tudo bem. Ela não demonstra a aflição, a preocupação que eu tenho. Ela vai levando, o marido dela também. Então, ele pega um amendoim e ele chupa aquele salgadinho do amendoim e depois ele gosta. E assim, ela demonstra assim, que está tudo bem, está tudo bem. Ela tem procurado ajuda médica, mas ela está levando, entre aspas, né? Para mim, ela demonstra tranquilidade. Ele vai comer, mãe, está tudo bem.
Agora, eu sempre achei que não era bom o que estava acontecendo, mas É importante isso, né, Vera? Porque se você se desesperar e a mãe se desesperar também, coitado do Pedro, né? Então, é importante que haja essa figura que, assim como você sobreviveu e a Thalita sobreviveu, né? Existe aquele olhar tipo, ó, tem alguma coisa aí, a gente sabe, é uma coisa importante, mas existe também a prova de vida de vocês, né? Vocês sobreviveram. Mas algo está repetindo aí no sistema e esse algo pode ser olhado. Então você pode falar para a Thalita, de repente, olha, Thalita, o que você acha? Você quer olhar para isso no campo? Né? E se a Thalita falou, não quero, mãe. Aí você fala, olha, eu vou olhar, né? Porque a mim me preocupa bastante. Né? E sim, como matriarca aí, como avó, você pode olhar para esse tema, deixando bem claro que você vai olhar a partir da sua perspectiva. Você não vai olhar para o Pedro ou para a Thalita, você vai olhar para você, para a sua adulta e para trás de você. Né? Mas sim, é uma marca transgeracional, uma repetição aí. Né? Enquanto ao Pedro, confie sim na equipe médica. Né? Eu tive vários casos no hospital psiquiátrico assim, complicadíssimos, né? De crianças que realmente não se alimentavam, né? Algumas crianças com questões neurológicas, outras crianças, né, com a própria questão do autismo. Né? Então, uma seletividade alimentar muito específica, às vezes uma seletividade por cor, por textura. Né? A gente tem vários tipos. Tem questões transgeracionais aí? Tem. Né? O Jung ele tem uma frase que fala a psique é o eixo do mundo. Né? E essa é uma frase bem ampla. Né? Podemos olhar para aí, mas logicamente uma criança tão pequena eu nunca deixaria de falar da importância do acompanhamento, né, do neuropediatra, do nutrólogo, antes da gente falar de possíveis causas psicossomáticas. Primeiro o orgânico, é o que o Stephen Hausner sempre fala. A gente pauta no orgânico. E você, como adulta, pode olhar como adulto para o campo e suportar esse campo. Olhar para essa sua preocupação, olhar para esse seu medo, olhar para essa recorrência no seu sistema familiar. Né? E talvez algum ancestral converse, sussurre no seu ouvido, e isso seja mágico para aqueles que vieram depois de você. É uma possibilidade. gratidão. Obrigado, Vera. Bom falar. Gratidão. Obrigado. Eu agradeço você, Vera, pela sua colocação. Agradeço também as colegas, né, que se colocaram, as questões que surgiram. Nós vamos parar por aqui, né, na página 53. Próximo grupo, vocês vão estar na companhia de Marcos Castro. Agradeço, né, a nossa colega Giovana Viana pela leitura e passo a palavra agora para nossa Manuela, que está lá em Portugal. Por favor, Manuela. Obrigada também, René, muito obrigada pela sua dedicação, pela sua disponibilidade para estar aqui conosco. Obrigada a todos, encontramos-nos na próxima terça-feira. Uma boa semana e uma boa noite para todos. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.